Você pode abrir, por gentileza, Lucas capítulo 11. Nós vamos falar sobre essa parábola que Jesus nos ensina. E é uma parábola muito, muito especial, muito importante, assim como todas que Jesus falou, para nos ensinar um princípio, um valor muito importante. E antes da gente ir para o versículo de número 5, eu quero ler com vocês o comecinho aí do Evangelho de Lucas. Vou abrir junto com vocês aí, Lucas 11, ok? Nós vamos ler do 5, que é a parábola. No entanto, eu quero ler com você o comecinho do 1, versículo 1, só para a gente chegar depois entendendo o contexto do versículo 5. Então no versículo 1 diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. E aí na sequência, Jesus vai ensinar aos seus discípulos e ele ensina a oração do Pai Nosso. Está aí nesse capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Então Jesus, em vários momentos, ele se retira para orar. Ele tinha essa prática, ele tinha esse hábito, ele se retirava para orar, sendo Deus encarnado, mesmo assim se submetia ao senhorio do Pai. E ele mesmo quem disse: eu não faço nada que eu não tenho visto o Pai me dizer. Então ele orava, ele buscava a face do seu Pai, e ele fazia isso tanto que despertou esse desejo nos discípulos, até que um deles chega a Jesus e fala: Senhor, nos ensina a orar, porque olhando o Senhor orar dessa forma, nós não sabemos, nós talvez não temos esse ânimo, nós não temos essa prática. E meus irmãos, a primeira pergunta que eu quero fazer para você: como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de oração? E talvez quando nós vemos alguém que tem uma prática de oração, que ora, que persevera, nós falamos: puxa, eu não sei orar assim, eu não consigo orar assim, eu não tenho esse ânimo, eu não tenho essa perseverança, eu não tenho essa dedicação. Passa o dia, a gente vai deitar à noite e fala assim: puxa, eu não orei. E a gente sabe que não foi por falta de tempo, não é verdade? Não foi por falta de tempo. E o celular está aqui para nos denunciar, né? A gente abre ali e fala quantas horas você passou no Instagram e outras redes sociais, no WhatsApp e por aí vai, YouTube. Então, realmente nós não podemos dizer que foi falta de tempo. Nós precisamos reconhecer que foi falta de prioridade. Jesus priorizava a oração e por isso então ele vai ensinar os seus discípulos a respeito. Eu quero ler com vocês o 2, depois a gente vai chegar no 5, ok? Então Jesus lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Pão nosso de cada dia nos dá diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Então Jesus está ensinando os discípulos a orar, e na sequência ele conta a parábola do amigo que incomoda. Como é que diz o título aí do seu? É o amigo importuno? Aqui na minha, é a Nova Almeida atualizada, diz o amigo que incomoda. Importuno? Tá vendo? Falei para vocês que tinha uma parábola, hein? E a gente vai lê-la agora. Vamos lá, vamos comigo, tem aqui na frente também. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, os meus filhos já estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Essa então é a parábola que nós vamos meditar nessa noite. Vamos tentar contextualizar, tá bom? O que você faria? Você está dormindo na sua casa, seus filhos já estão dormindo, já está tudo no seu devido lugar, o descanso da família, e aí vem um amigo seu, um vizinho seu, alguém da aldeia, do clã ali, e ele bate na sua porta e pede, no caso aqui ele pede 3 pães, e eu vou explicar para vocês o que significa isso, ok? Mas ele faz um pedido, ele diz: eu recebi
um convidado na minha casa e eu preciso dar comida para ele, eu preciso servi-lo. Por favor, me ajude. E aí, Jesus está contando essa parábola dizendo que o seu amigo lá dentro da casa, ele pode até dizer: ó, minhas crianças já estão dormindo, eu já estou deitado, não tem como. E talvez ele, nem pela amizade ele faça. No entanto, pela importunação, pelo fato de você ser um amigo, estar lá batendo e pedindo, ele vai fazer, porque ele tem algo a zelar, que é a honra dele diante daquela comunidade. O que Jesus está querendo nos ensinar então por meio dessa parábola, por meio dessa história? Tem um princípio muito valioso que nós vamos meditar. E aí, um dos livros mais legais que eu comprei na faculdade de teologia foi o livro desse Kenneth Bailey. Tem um livro dele que chama As Parábolas de Lucas, maravilhoso, e tem a exegese inteira ali, é maravilhoso. Então olha só algumas informações aí para a gente entender no Oriente Médio como se organizavam os clãs, como se organizavam as famílias e o que significava então ser um anfitrião, receber um convidado em casa. Ao hóspede se dá um pão inteiro, não partido, que é muitas vezes mais do que ele pode comer. Até no livro ele fala que era um pão grande, e aqui o amigo pede 3 pães, e mesmo que fosse mais do que o convidado, a família do convidado pudesse comer, era falta de educação dar um pão partido, um pão pela metade, tinha que ser um pão realmente inteiro, colocar diante ali daquele convidado. O pão era como o garfo, a colher daquela época. Então ele pede pão, no entanto tinha que ter o prato principal, e o pão, como um bom garfo, colocava ali no prato principal e comia, ok? Então o pão servia exatamente para servir de garfo, né? De colher, é para isso que eles usavam. Então o pão tinha que ter na comunidade. Alimentar o hóspede com um pedaço de pão que sobrara de outra refeição era um insulto. As mulheres da aldeia cooperavam em assar o pão, e todo mundo sabia quem fez pão recentemente. Então, estão numa sociedade aqui, um clã, uma comunidade, então as famílias sabem quem assou o pão naquele dia. Então, certamente, esse vizinho tinha assado o pão e tinha pão ali suficiente, e a comunidade sabia que ali tinha pão fresco. E é por isso que esse homem, então, nessa parábola de Jesus, vai procurar e vai pedir esse pão ali. O hospedeiro, no caso o anfitrião, ele deve servir seu hóspede, e o hóspede deve comer. Essa era a cultura então da época. Tem que oferecer, tem que ser assim, e não pode ter recusa. Não pode ter recusa, tem que comer. Eu não sei quantos sabem, eu acho que a maioria sabe que eu não como feijão. Quem já sabia disso aí? Pois é, eu tenho um problema com feijão aí, já faz um tempo. E uma vez eu fui para fazer uma visita em Paulínia, e fui com um casal de amigos, o Lúcio e a Dani, foram comigo na casa, e aí conversa vai, conversa vem, aí os anfitriões falam assim: eu preparei, pastor, um caldo de feijão com pimenta para vocês. Aí eu falei, sem chance, né? Aí eu falei, ó, me perdoa, mas eu não consigo comer, eu não posso comer. Mas o casal aqui com certeza vai comer e está tudo bem. Aí o casal falou assim: você não gosta de feijão e nós não gostamos de pimenta, a gente não pode comer também. Aí a mulher foi preparar um lanche lá, foi um constrangimento terrível, mas se fosse nessa época eu não podia fazer isso. E depois disso eu aprendi a avisar antes, né? As famílias que vamos receber, eu já pego e já aviso: não rola quiabo, não rola feijão. O que mais, amor? Só, né? Purê de batata também não sou muito fã. Aqui até no cachorro quente vocês colocam, nunca vi isso na vida. Lá no Mato Grosso do Sul não tem purê de batata, nunca, enfim. Mas Deus abençoe vocês. E tem um outro ponto muito importante que ele fala no livro, que a responsabilidade era de toda a aldeia. Então quando havia um hóspede, e aí a noite era fria, ele fala no livro que não era tão comum chegar um hóspede à meia-noite, como diz aqui. No entanto, quando chegava um hóspede na casa de alguém, era direito e um dever de toda a comunidade cuidar daquele hóspede. E é por isso que esse
homem, ele sai pedindo tranquilamente para a vizinhança o que ele precisava. E aqui Jesus vai contar que ele precisava de 3 pães. Eu trouxe uma citação aqui do livro, quero ler com vocês. O anfitrião, o hospedeiro, começa as visitas de coleta de alimentos. Ele reunirá a maior parte da refeição mediante empréstimos dos diferentes vizinhos. Ele também pedirá emprestados a melhor bandeja, o melhor jarro, a melhor toalha de mesa, os melhores cálices que os vizinhos tenham para oferecer. O fato de que ele tem uma lista completa de coisas necessárias é verificada no fim da parábola, quando o dorminhoco lhe dá tudo o que tiver necessidade. Então, aqui o texto termina, quando nós lemos aqui, no verso de número 8, que não só ele dá os 3 pães, mas tudo o que aquele homem tiver por necessidade. E é isso que Jesus está querendo ensinar, e eu já vou falar para vocês o que significa. E existe uma chave para a gente entender essa parábola, que é o versículo de número 8. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, grifasse aí. Esse é o texto, esse é o versículo chave, tem uma palavrinha chave aí para a gente entender o que Jesus quer nos ensinar por meio dessa parábola. Primeiro, eu quero mostrar para você qual palavra que é essa aí. Essa palavrinha, em muitas versões aí, é o incômodo que é colocado aí no versículo 8. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo. Eu não sei qual é a palavra que está aí na sua versão, mas a minha que fala incômodo. Eu vou mostrar outras versões para vocês também, mas essa é a palavrinha-chave, ok? Essa palavrinha, que é anaideia, no grego, né, significa 2 coisas: falta de vergonha ou persistência. E depois eu vou falar para vocês uma percepção muito interessante desse texto a partir dessa tradução aqui, por falta de vergonha. Eu quero ler com vocês alguns versículos de diferentes versões. Eu li para vocês o terceiro que está aí, a nova versão Almeida atualizada. Mas a NVI fala assim: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Quem tem essa versão aí, de importunação? A nova tradução da linguagem de hoje, que o Pedro gosta bastante, diz assim: Jesus disse, eu afirmo a vocês, que pode ser que ele não se levante, porque é amigo dele, mas certamente se levantará, por causa da insistência dele, e lhe dará tudo o que ele precisar. A terceira versão eu já li, e a nova versão transformadora, que é a NVT, diz assim: eu lhes digo que embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que você precisa por causa da sua insistência. Então essa palavrinha que eu trouxe para vocês, ela em alguns momentos é traduzida como importunação, insistência, incômodo. E aí a gente vê essa palavra na perspectiva do homem que está pedindo, né? O homem que está pedindo, e se encaixa bem com essa palavra persistência. Então Jesus está ensinando que assim como esse homem, nós devemos insistir, perseverar, ter persistência naquilo que nós vamos pedir. E essa é a visão a partir do anfitrião. Então, sob essa perspectiva do homem que está pedindo as coisas, nós entendemos muito claramente que Jesus está nos ensinando a ser persistentes na nossa oração. Jesus está dizendo para os seus ouvintes ali, depois de falar sobre o Pai Nosso, ele está dizendo que assim como um homem que sai de madrugada para pedir pão para um vizinho, e esse vizinho fica com desculpas esfarrapadas para não dar a ele o que ele pediu, mesmo esse vizinho vai fazer se esse homem permanecer insistindo e batendo a porta. Jesus está ensinando algo muito valioso para nós aqui, irmãos, que nós devemos bater a porta, nós devemos pedir, nós devemos procurar a Deus. E aqui Jesus está falando de um homem que talvez nem gostasse do amigo, do vizinho ali, desse homem que está pedindo, mas nós temos um Deus amoroso. Logo na sequência ele vai dizer, qual é o pai que o filho pedindo um peixe vai dar uma pedra, ou pedir um ovo vai dar um escorpião? Está aí na frente. Então
um Deus amoroso, tem prazer em nos abençoar. E Jesus está dizendo: persista em oração. Meus irmãos, isso é algo que nós precisamos nos posicionar. Crer na oração. Crer que Jesus mesmo foi em quem nos incitou a orar. Ele mesmo orava, passava horas orando, e seus discípulos a ponto de dizer: Senhor, nos ensina a orar assim. E ele está dizendo: batam, busquem, peçam, vos será dado. Que coisa maravilhosa, nós temos um Pai amoroso. Se você tem confiança de que suas necessidades serão supridas quando se dirige a um vizinho como esse, de noite, quanto mais pode ficar descansado, com certeza vai ser atendido quando se leva aos pés os pedidos de um Pai amoroso. Jesus está ensinando algo poderoso aqui. E também nós temos uma outra perspectiva, que é a perspectiva do homem que foi importunado, o homem que foi acordado ali à meia-noite, porque ele estava diante de um pedido de alguém ali da aldeia. E aí entra aquela palavrinha, falta de vergonha. Muitos historiadores, exegetas, eles acreditam que, na verdade, essa palavra tem relação com o vizinho, e não com o anfitrião que está recebendo o hóspede. E aqui foi um nó na minha cabeça, mas faz todo sentido. E olha só o que ele diz, eu trouxe outra citação aqui desse autor. O dorminhoco sabe que o hospedeiro precisa reunir as coisas essenciais para o banquete, buscando-as na casa de vários vizinhos. Se ele se recusar a emprestar algo tão insignificante como um pão, o hospedeiro seguirá o seu caminho, amaldiçoando a avareza do dorminhoco, que não quis levantar-se nem para atender aquele pedido tão pequeno. Ao amanhecer, toda a aldeia estaria sabendo do acontecido. Por onde quer que fosse, o dorminhoco seria saudado com gritos de vergonha. Por desejar escapar da vergonha, ele se levantará e dará tudo o que o hospedeiro desejar. Viu como que vira a parábola aqui? Então tem essa percepção do anfitrião. Jesus tem esse lance de ser persistente. Jesus está ensinando isso, ok. Inclusive tem uma outra parábola que Jesus conta da viúva que, diante de um juiz injusto, ela fica pedindo: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E aquele juiz não quer dar satisfação, não quer dar atenção para aquela viúva, até que aquela mulher vai na casa do juiz, vai no trabalho do juiz. Ele está andando com o carro dele, né, naquela época, e ela vai atrás, ela vai importunando, e Jesus está contando essa parábola, porque esse juiz, ele chega a um ponto e fala assim: pelo amor de Deus, alguém traz a causa dessa mulher, porque eu preciso julgar, eu não aguento mais ela me importunando, eu preciso julgar a causa dessa mulher. Jesus está ensinando algo muito valioso aqui, a importância que nós precisamos orar e persistir em oração. Muitos aqui têm esposo ou esposa ou filhos que não estão na igreja. Eu nem vou pedir para levantar a mão, mas você conhece. Talvez você esteja orando por conversão dentro da sua família. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja um pedido que nós nem podemos imaginar, mas está aí no seu coração. Quanto você tem orado por isso? Eu já citei várias vezes um livro do Bill Hybels, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Vocês já estão cansados de me ouvir falar desse livro, né? E ele fala assim, que se nós realmente crêssemos que Deus é poderoso para resolver as nossas causas, nós o procuraríamos muito mais. Ele diz assim no livro: se eu tivesse a cura do câncer, todo tipo de câncer, Marcelo, ok? Vocês acham que, uma vez que as pessoas saibam disso, eu estaria bem tranquilo aqui pregando para vocês agora? Ou estaria uma multidão aqui na frente querendo me acessar? Sim ou não? Porque, poxa, se eu tenho a cura do câncer, as pessoas estão atrás de mim, porque eu tenho a cura. E aí faz essa relação com Deus. Por que nós não procuramos Deus? Se nós, como nós cantamos aqui, nós cremos que Ele é a cura. Nós cremos que não há nada difícil para Ele, não há nada impossível para Ele. Mas o quanto que você tem procurado a Deus? Quanto que você tem persistido em oração? Às vezes a gente ora 5 minutos e esquece, cansou. Ora 3 dias e esqueceu, já cansou de orar.
Nós ouvimos testemunhos, né, de homens orando e respostas que vêm depois de 30, 40, assim, não estou dizendo que é o seu caso não, mas nós precisamos aprender a perseverar em oração. Meu irmão, persevere em oração. Jesus está ensinando aqui que existe algo no caráter de Deus que Ele vai honrar. E assim como esse homem que foi importunado, talvez ele não atendesse o pedido dos pães pela amizade, mas para não passar vergonha diante da comunidade, no dia seguinte ser chamado de avarento, dorminhoco, ele se levanta para dar e atender aquele pedido à meia-noite. Jesus está ensinando algo aqui, que Deus vai zelar por seu caráter, Deus vai zelar por aquilo que de fato Ele é, e vai nos dar aquilo que nós insistimos em pedir. Foi Ele que nos ensinou. O Deus a quem você ora também possui uma integridade que não será violada, que não se violará. E além disso, Ele o ama. Jesus conta essas parábolas, relacionando com pessoas que às vezes não querem levantar, estão com desculpas de esfarrapar, meus filhos estão dormindo, eu não vou conseguir levantar. Mas nós temos um Deus de amor, um Deus que nos ama, quanto mais um Deus, o nosso Pai Celestial, nos atenderá se nós o buscarmos. Mas nós procuramos, talvez, todos os médicos, todos os terapeutas, todos os psicólogos, todos os psicanalistas, e eu não estou dizendo que eles não são importantes, são todos muito importantes, queridos, mas tantas vezes a nossa expectativa está em encontrar a solução nessas coisas, e sobre isso nós dedicamos horas no Google, para pesquisar sobre uma enfermidade, para pesquisar sobre uma demanda, e a gente está procurando talvez uma resposta ali, uma resposta no conhecimento humano. Agora a pergunta é: quanto tempo você tem investido procurando o seu Pai? Que Ele está dizendo: se você bater, a porta vai ser aberta, se você procurar, você vai encontrar, se você pedir, você será dado. Então procure, bata, busque. Por que nós somos tão tímidos na oração? Por que nós desistimos tão fácil das pessoas? Isso aqui não tem jeito, já era. Esse menino aqui já era. Esse menino aqui não tem jeito. Nós temos um Deus que tem jeito para tudo, sim ou não? Amém? Vamos insistir em oração. Vamos buscar em oração. Nós precisamos orar. Olha que lindo isso. O homem diante de Deus tem muito mais motivos para estar seguro de que os seus pedidos lhe serão concedidos. E o Bill Hybels, no livro lá que eu citei para vocês, ele até fala sobre isso. Muitas vezes a gente vai orar e fala assim: e se Deus não quiser? E se não for da vontade de Deus? Isso faz com que a gente já ore, né, inseguro, sem fé. Ele está dizendo: peça, peça. E Deus não tem problema com a autoestima dele. Se não é para dar, ele não dá, e está tudo bem, ele não vai ficar se sentindo mal por isso. Então nós temos o quê? Que pedir, que buscar, que bater, que orar. Então uma vida cristã, meus irmãos, sem oração, sem busca, sem realmente entender que a resposta vem de Deus, não vai funcionar. A gente pode frequentar cultos, a gente pode assistir um monte de pregação no YouTube, a gente pode saber fazer teologia e tudo mais. Mas, irmãos, existe um acesso por meio da oração, que está liberado para mim, está liberado para você. Mateus, no capítulo 6, Jesus vai dizer: vocês, quando orarem, feche a porta do quarto, vai lá, o seu Pai que está em secreto, Ele te ouve, Ele te recompensará. Fala com Ele, seja curado por Ele, busque. E eu quero incentivar você nessa noite a ter uma vida de oração persistente. Assim como esse homem sai para poder atender o seu hóspede que chegou à meia-noite, talvez ele nem estava esperando, e tinha uma refeição para dar, porque era a cultura que tinha que dizer assim. E ele vai pedir no clã, e ele vai receber, porque existia honra. E no caso, o vizinho poderia não atender pela amizade, mas atenderia para manter a honra dele diante daquela comunidade. Jesus está dizendo que o Pai vai manter a integridade dele, e Ele tem prazer em ser bondoso, amoroso. É o caráter de Deus. Gente, que coisa linda, que maravilhoso o que Jesus está nos ensinando aqui. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão,
batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra a um filho que lhe pede um peixe? Ou um escorpião a um filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? Aleluia! É Jesus quem está nos ensinando. Busque em oração. Se for para falar não, ele vai falar não e está tudo bem. Mas toque em Jesus. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Já assistiu esse episódio do The Chosen? Esse aí eu chorei largado, hein, cara? É bonito, hein? Esse episódio aí da mulher do fluxo de sangue é muito legal. Eu acho que é a 3ª temporada, né? Assistam lá, da hora. E aquela mulher com uma enfermidade há 12 anos, com um fluxo de sangue, uma hemorragia. Até no The Chosen mostra ela andando com um monte de pano, porque ela tinha que, né, se lavar, e ela tinha vergonha, era uma enfermidade proscrita, ela não poderia estar no meio das pessoas. E ela não ficou perguntando, e se não for da vontade de Deus? Ela só falou, se eu apenas tocar as vestes, eu vou ser curada. Se eu só tocar, já é suficiente. Ela não ficou pensando, se não for da vontade de Deus? E se Jesus não olhar para mim? E se na hora que eu entrar no meio da multidão me prenderem? Me isolarem na cidade? Ela não quis saber, gente. Ela acessou. E ela tocou. E Jesus para tudo para reconhecer a fé daquela mulher. Para de responder por Jesus. Simplesmente toque, busque, procure, bata, a porta vai ser aberta. Não responda por Jesus. E logo na sequência, né, vem a notícia, Jairo, sua filha morreu. E aí Jesus, não, ela só dorme. Porque a última palavra sou eu quem tenho. Só morreu quando eu digo que morreu. Ela está dormindo. Eu tenho a última palavra. A última palavra não é do médico, a última palavra não é de qualquer pessoa que tenha te aconselhado, a última palavra é do seu Pai amoroso. O busque e Ele vai se revelar a você. Nós precisamos ter uma vida de oração. E eu quero finalizar com essa pergunta: o que você precisa mudar em sua vida de oração? Será que está faltando persistência? Será que você tem insistido? Jesus está nos incitando a bater, está nos incitando a procurar. Ele está dizendo, aquele que bate, a porta vai ser aberta. Tudo que pede, recebe. O que busca, encontra. Então, gente, o que nós estamos fazendo? O que a gente está esperando para buscar a Deus? O que a gente está esperando para procurar aquele que realmente tem a resposta? E para muitos, talvez o mais fácil seria procurar um pastor ungidão, né, para fazer uma oração forte e resolver uns problemas, trabalhar com óleo ungido, né, um sal poderoso vindo de Israel, colocar seu pedido na fogueira santa de Israel, alguma coisa do gênero. Mas Jesus está dizendo, existe algo para você acessar na minha presença. E se você bater, a porta vai ser aberta. Se você pedir, vai ser dado. Eu sou um Pai amoroso, eu cuido de você. Que nós possamos, meus irmãos, nessa noite, nos comprometer a ter uma vida de oração insistente, a ter uma vida de oração que persiste, que insiste, que realmente crê que não há impossível para Deus, não há nada difícil para Deus, e que nós possamos nos levantar agora e dizer, Senhor, eu me comprometo a orar por essa pessoa, eu me comprometo a orar por essa causa, eu me comprometo a orar por essa demanda, eu vou bater, Senhor, todo dia eu vou bater a porta, o Senhor que me mandou, e eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou insistir, eu vou buscar. E é isso que Ele está nos ensinando aqui, é isso que nós precisamos fazer, amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Eu gostaria muito que você fizesse esse desafio a você mesmo, você olhasse para a sua vida de oração e realmente fizesse uma anamnese, uma autorreflexão, uma autoavaliação.
Você tem persistido? Você tem insistido? O que você pode fazer nessa noite? O que você pode fazer nessa noite para se comprometer mais com o seu Pai? E que possamos fazer isso em nome de Jesus. Se você quiser vir ao altar, fica à vontade. O altar aqui é para a gente orar mesmo, é para a gente estar buscando a Deus, buscando a Jesus. Se quiser vir, fica, pode vir, mas eu penso que essa é uma palavra para todos nós. Então, se você quiser permanecer no seu local também, de boa, pode ficar aí. Mas o que eu quero mesmo é que você se comprometa a ter uma vida de oração mais fervorosa, a ter uma vida de oração persistente, a parar de dar desculpas. Ah, eu dei muito trabalho, é a faculdade, meu vizinho, é meu cachorro, enfim, é tudo, né? Parar de dar desculpas e realmente buscar o Pai. Vamos orar? Se consagra ao Senhor, se dedique ao Senhor, vamos fazer isso.